Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você. Olá, hoje o Tuca Viegas conversa com Ceissa Guilherme, jornalista, assessora de comunicação e editora da revista Matracas. A Matracas foi lançada agora em Mossoró, uma revista independente e feminista. Ceissa, muito obrigado pela tua disponibilidade para conversar com a gente. Em primeiro lugar, parabéns, achei fantástica a ideia do projeto, muito bom, acho que tem um campo enorme, vasto. Acho que está na hora, de botar as matracas no trombone, né? Botar a boca no trombone. E então eu queria começar te perguntando como é que surgiu, né? Como é que foi, como nasceu a ideia, né, de lançar a revista Matracas? Então, essa ideia foi minha, né? Eu já tinha essa ideia na minha cabeça, desde quando eu estava assim, nas redações, e também quando eu trabalhava em assessoria, eu sempre quis escrever de uma forma mais livre, né? Coisa que a gente não tem muito essa liberdade nos veículos de comunicação. E como eu já tenho essa afinidade com o feminismo, eu pensava muito em construir um espaço ou um blog, uma coisa fiquei. Outro dia eu pensei, por que não uma revista voltada para a perspectiva de gênero? Aqui nas nossas imediações, né, Natal, Mossoró, no Rio Grande do Norte em geral, a gente não tem nenhum veículo com essa perspectiva, né? Então, eu convidei Sayonara para fazer parte do projeto, perguntei se ela aceitava e ela logo se empolgou. Aí a gente foi amadurecendo a ideia, conversamos com outras pessoas colaboradoras, com as professoras da UERN, desse, todo mundo adorando a ideia, dizendo que era necessário, que topava ajudar, e aí a gente foi ganhando segurança para levar o projeto adiante. Planejamos aí em torno de 4 meses, a gente foi juntando as ideias e chegamos ao fim do projeto, quer dizer, E, à conclusão. e vocês começaram como diz um colega meu, vocês começaram com força, né? Porque assim, começaram começando mesmo, né? Tem muito material, muita coisa legal, né? Vocês exploraram bem vários setores, né, da sociedade, assim, muito legal. Mas uma curiosidade, eu vi a transmissão de vocês ao vivo com a adorável, amada Manu, que é maravilhosa, que eu amo de paixão, né? Excelente profissional. E você falou do nome, né? Como é que foi? Como é que surgiu isso? Como é que foi a escolha do nome Matracas? Então, Matracas, eu fiquei pensando vários nomes passou pela minha cabeça até eu chegar em Matracas. Eu pensei Matracas porque a gente pode usar o significado dos dois sentidos, né? A matraca, o objeto, aquele objeto barulhento, que a gente pode usar uma metáfora, né? Que a matraca significa resistência e barulho, que é o barulho que a gente vai precisar fazer. E a matraca no sentido figurado, que é que dizem que mulheres falam demais, né? E geralmente quando dizem que as mulheres falam demais é numa forma até de tentar nos silenciar. Às vezes a gente está só se expondo, né? E diz que mulheres falam igual a matracas, quando muitas vezes a gente só quer expor uma opinião. Então eu vou escolher esse nome matracas, vai combinar no sentido de que a gente já diz a quem veio, nós somos matracas, já assumimos que somos matracas e vamos falar o que for preciso. Vamos abordar assuntos que talvez incomodem, né, a sociedade, que tem muitos assuntos que os veículos tradicionais não abordam e a gente, se for preciso, a gente vai falar. Então, a gente já vem dando um recado, somos matracas e vamos falar, sem ser interrompidas. É isso que eu queria te perguntar, falar sobre isso. Eu acho que a maior barreira que vocês enfrentam são essas interrupções, né? E o que é interessante nisso, assim, é que você vê, tipo, mulheres que estão ocupando cargos públicos, né, que estão lá, são representantes nossas, né, em câmaras, em assembleias, no Senado, né, onde quer que seja, elas sofrem isso
diariamente, né? Você vai ver uma transmissão de uma sessão e isso acontece assim, ainda bem que vocês estão gritando, né? Porque se deixar, essa é uma grande dificuldade. É, sim. Inclusive, a gente fez um teasing da revista, quando a gente começou a falar da revista, tem até um videozinho lá no Instagram que a gente aborda isso, né? O vídeo a gente pega umas manchetes, várias manchetes de mulheres sendo interrompidas. Inclusive tem lá de Marlene também, né? Que o vereador fala com ela lá, tá lá no vídeo, tá lá no Instagram esse vídeo. A gente já começa abordando essa dificuldade da gente se expressar. E o Congresso, a própria Câmara daqui, vez por outra surge essas polêmicas, né? De interrupções na fala das mulheres. Então, eu acho que juntando jornalismo e feminismo, a gente pode também somar nessa luta, né, de defender o direito da gente se expressar, de defender nossos direitos, de lutar contra a violência. Eu acho que jornalismo e feminismo caminham juntos muito bem. Cessa, tem um princípio, né? Jornalismo independente e feminista. Jornalismo independente, como é que é isso? Então, quando a gente fala independente, as pessoas devem perguntar, independente de quê e de quem, né? No sentido financeiro, a gente entende que todo veículo ele precisa de uma receita para existir. A gente também vai precisar, a gente paga por produções de vídeo, a gente paga para fazer artes, a gente paga pelo site, a gente paga por tudo, então a gente precisa de receita. No entanto, essa revista ela não surge para vender publicidade. A gente não quer a publicidade como a prioridade. A prioridade é a nossa linha editorial, é a gente ter a liberdade de falar o que for necessário. Então, assim, quando a gente diz independente, é de vínculos financeiros que queiram interferir na nossa linha editorial, como acontece, né, nos principais veículos, que o que a gente não quer é que um colunista quer escrever um texto sobre um determinado problema que está acontecendo no município, não pode porque a revista é patrocinada, então não é isso que a gente não quer. Então, quem for se dispor a apoiar o nosso trabalho financeiramente já vai entender que não vai poder interferir na nossa linha editorial. Eu acredito que é possível, sim, a gente construir uma nova relação de financiamento, uma nova relação com nossos leitores, com nossos apoiadores, os que entendem que isso também é importante até para a democracia, né? Você ter um veículo de comunicação livre para falar o que for preciso. Então, quem vai nos apoiar certamente é alguém que vai entender o nosso trabalho, que vai entender a necessidade disso e não vai querer naturalmente interferir no que a gente venha produzir. Serão apoiadores que querem realmente ver o jornalismo verdadeiro, né? Um jornalismo de verdade, que realmente, os fatos como realmente estão acontecendo. Eu vi até que na entrevista que vocês deram, né, tava a outra editora também, Sayonara, né? Que também é editora da Sim, Matracas, né? E Sayonara colocou muito bem essas questões, né? Dessa questão independente e da questão de atos de violências contra a mulher, né? A forma que vocês vão estar falando sobre isso, a forma que vocês vão estar noticiando isso, né? É porque, assim, quando a gente fala, né, que vai dar vozes às mulheres, a gente também fala que, além de personagens mulheres, a gente também vai escolher fontes especializadas mulheres e a gente vai ampliar as discussões para as questões de raça e classe, porque não tem como você fazer nada no país que a gente vive sem levar em consideração essa discussão de raça e classe. Então, quando você vai entrevistar, por exemplo, uma mulher encarcerada, você não só vai dizer, ela cometeu esse crime e tal. De onde essa mulher é? Qual o lugar que essa mulher ocupa na sociedade? Então, a gente quer abordar as matérias jornalísticas voltadas para as mulheres dentro dessa questão dos direitos humanos, de onde ela vem, olhando a classe social, raça, porque a gente tem que juntar todo esse contexto para poder produzir algo que seja realmente honesto com nossos personagens. Maravilha. E voltando a essa questão do jornalismo independente que a gente estava falando, eu acho que vocês vão ter tranquilamente, porque se as pessoas comprometidas realmente com o que está acontecendo, que não tem aquela coisa
que a gente fala em política, o rabo preso, né? Rabo de palha, aquela coisa, elas vão estar querendo que realmente aconteçam as coisas, né? Normalmente o que a gente vê muito é que existem esses patrocinadores, né, que na verdade eles querem cercear o que você vai falar para ser só uma coisa que seja interessante. Então, eu vou chegar aqui, vou patrocinar todos os veículos, né, um pouquinho para cada um, R$ 2 e uma cocada, né? Então só vai sair coisa boas ao meu respeito, né? E pronto. Então todo mundo seria mais do mesmo, né, Cessa? É. A gente, o que a gente vai tentar, a gente vai tentar não, a gente não vai permitir que isso aconteça, né? Até porque eu acho que quem vier patrocinar já é porque entende, né, a nossa lógica. Então, creio que não vai querer patrocinar e depois interferir no conteúdo. Agora, sim, a gente também pode, os apoiadores, eles terão um acesso ao nosso conselho editorial, eles poderão sugerirem pautas, né? Sugerir e não interferir. A gente também pode criar uma relação, que eu acho que isso é fazer comunicação social também, né? Você ter essa relação com o leitor, com os apoiadores, que eles também estão lá vendo o que precisa ser noticiado. A gente também não pode dar conta de tudo só. Eles também podem trazer pautas para a gente. Então, a gente quer construir uma relação boa também com os nossos apoiadores neste sentido, né? De construção. O que a gente espera da Matracas? A gente vai ter vários setores, todos os assuntos. Tem um tema central de abordagem, de estilo a gente vai mais por aqui, mais por essas questões sociais, mais pelas questões do respeito à mulher no contexto geral da sociedade, de dar mais voz à mulher, mas também a gente vai pegar tudo o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo que seja relacionado a mulheres e que precise vir, que precise de uma mídia, né? Tanto que a gente não vai Que também precisa só... ser ouvido, né? Sim, que precisa serem ouvidos. A gente vai ouvir pessoas que tenham... A gente vai ouvir as dores das pessoas, a gente vai dar espaço a mulheres que também são protagonistas, que têm não só a parte da pessoa, da vítima, mas também mulheres que estão aí vitoriosas, que nós temos muitas colunistas já, pesquisadoras, mulheres que escrevem muito bem. A gente tem espaço para escritoras literárias, para poetisas. O nosso colunismo ele é bem diversificado, porque a gente tanto tem professor universitário, a gente tem mães escrevendo, tem jornalista escrevendo, que não é só reportagem. Então, assim, a gente está tentando ampliar ao máximo, desde que sejam mulheres que queiram ouvir, que queiram dar seus depoimentos, que queiram escrever, que queiram mostrar seus talentos. A gente tem mulheres na música, né? A gente já trouxe aí 2 matérias especiais com as meninas que são bandas formadas só por mulheres. É isso. E esse pessoal todo, né? Essa equipe toda, vocês são, todo mundo de Mossoró? Não, a gente tem uma colunista de São Paulo, que é a que escreve sobre esporte, que é a Roberta. Nós temos uma colunista em Madrid, só que ela é Ela daqui. entrou até ao vivo, não foi? Foi Socorro Silva, que ela está em Madrid. Socorro. Temos uns professores da UFRN, Legal. tem um pessoal de Natal, nós temos poetisas lá do Pajeú, ali de Recife. As nossas colunistas, elas são de vários lugares. E ainda tem gente para entrar, viu, na fila ainda. Olha aí, com Manda certeza, nomes. eu tenho certeza que vai ter muita gente para entrar. E eu acho que as pessoas há muito tempo esperam um espaço como esse, né? Então agora quando surge, elas começam a saltar porque muitas vezes está muito preso, né? Muito travado. E aí quando você cria um espaço como esse, as pessoas se soltam mais. A tendência é só crescer. A periodicidade constante de renovação de matérias, diariamente a gente vai estar vendo material novo. Existe uma intenção de material impresso, ou vai ser sempre online, sempre virtual? Por enquanto, não tem pela questão, né, financeira, mas a Certo. ideia do impresso também tem. Mas Sim, tem a ideia do impresso, então.
assim, vai depender de como a gente vai conseguir fazer isso. Mas a gente vai fazer matérias especiais, né? A cada, sei lá, uma vez por semana a gente vai colocar matérias especiais e diariamente a gente vai entrar com algumas notícias rápidas, porque assim, tem notícias que são importantes para a gente abordar, mas que não é uma matéria especial. Então, assim, a gente vai ficar alimentando alguns conteúdos para as redes sociais em termos de notícias e vamos ficar trabalhando com matérias especiais a cada 15 dias. Essa é a nossa ideia. Tem projeto para podcast também, para ter podcast, que a Legal. gente já não conseguiu entrar agora no lançamento, mas a gente está planejando. E o YouTube também, a gente está construindo aí umas ideias. A gente quer usar todas as formas que a gente tiver para defender mulheres, para defender direitos, para denunciar violência, do jeito que a gente tiver acesso. Maravilha, maravilha. Eu desejo sucesso total, né? Fico até assim, eu queria que abrisse um espaço para a gente mandar umas matérias, algumas coisas, brincadeira. Mas achei a ideia fantástica, achei a ideia genial e acho que a gente precisa desses canais, né? A gente tem que estar se manifestando, tem que estar colocando a boca no trombone, colocando as matracas para falarem, né? Para ser ouvido e para acabar com essas interrupções desnecessárias, né? Essa coisa de a gente ouvir quem precisa ser ouvido, né? Porque tem muita coisa para ser dita, tem muita coisa para falar, para a gente E desbancar um da monte de forma, coisa. e da forma que a gente precisa contar também, né? Assim, que às vezes você Exatamente. conta de uma forma que não é exatamente o que se coloca lá. Cessa, para a gente encerrar, como é que você vê nessa coisa, na experiência das redações, né, dos veículos e tal? Vocês sentem muito machismo? Sim, eu acho que toda jornalista que já passou por redação já sofreu algum tipo de machismo, porque assim, a mídia ela é majoritariamente machista, né? Mesmo que tenha muitas mulheres hoje na redação, que isso vem aumentando, mas até nos cargos de chefia, se você fizer uma análise aí, a maioria são homens, a maioria é homens, né? Assim, que são chefes, que são editores. Então, eu já passei por redações, já passei muitos anos em redação e realmente é um ambiente muito machista para se trabalhar. E Então, eu acho que melhorou, né? Porque agora com as redes sociais, com a internet, as pessoas estão tendo mais preocupação nos seus comportamentos, né? Inclusive os homens, mas ainda tem sim machismo, eu acho. e a gente, quando a gente vê esse advento do lance da internet, né, das redes sociais, é fantástico, porque ajuda muito, né, nessa questão da proteção, né, nessa questão da gente poder brigar com as coisas que estão acontecendo, né, que estão vilipendiando os direitos constantemente. A gente teve, como a gente citou no início, o caso aqui na Câmara dos Vereadores, e a gente vê demais, né, em outros canais. Mas eu quero desejar sucesso, colocar o Tuca Viegas Convida à disposição de vocês, tá? E torcer para que vai dar certo, com certeza vai dar muito certo. Vai aparecer vários patrocinadores, né? Vários colaboradores e vários patrocinadores aí porque o mundo está, apesar de muita coisa, o mundo está evoluindo. Então tem pessoas que sabem a necessidade de ter um jornalismo sério, um jornalismo comprometido com a verdade, com os fatos, que não tem que estar fazendo uma coisa para agradar ninguém, mas sim para mostrar o que realmente está acontecendo. Queria É agradecer a verdade. tua participação e boa sorte para as matracas. Eu que agradeço, muito obrigada, viu, pela essa oportunidade de falar da nossa revista, a gente fica muito feliz. Obrigado, sucesso e tudo de bom. Tá, obrigada. Para você que está acompanhando a gente, aproveita e te inscreve no canal e até a próxima entrevista. Tchau. Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você.